mais uma vez aqui trazendo a palavra. Trato sempre com muito zelo e com muita alegria poder estar compartilhando um pouco aí do que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. Especialmente hoje minha esposa está vendo aí a dificuldade desses dias. Vai ser a palavra mais difícil que eu vou pregar aqui. Disparadamente que eu estou mais assim receoso. Geralmente eu não sou um cara que tem tanto problema em falar em público, então como eu estou um pouco receoso hoje, né, eu peço que mais do que nunca você se concentre no que o Espírito Santo tem a dizer essa noite. Amém? Que os nossos ouvidos, me incluo nisso, que os nossos olhos, nosso coração, nossa mente esteja limpa e que o Espírito Santo flua através de nós com a sua palavra transformadora. Amém? Então vamos lá. Vocês vão entender porque vai ser um pouco difícil para mim hoje essa palavra. Nas últimas 2 semanas o meu pai ministrou sobre, principalmente a semana retrasada, sobre o destino ser mais importante que a jornada, e depois ele pregou sobre a questão de, por mais que o destino seja mais importante, a jornada tem a sua importância, e falou sobre os confrontos da jornada. Acredito que eu, numa mesma linha, vou seguir algo parecido. Então, se vocês verem similaridades, é porque é uma ideia de também continuidade do que o Espírito já vinha falando comigo, especialmente desde que eu cheguei ali da montanha. E para iniciar isso, eu quero falar um pouco sobre Davi. Uma das características da história de Davi, é uma história bem conhecida, né? Davi, ele foi ungido muito menino, muito novo, ele foi ungido rei muito novo. A Bíblia não fala exatamente a idade, mas se a gente for parar e calcular, a gente vai chegar a algo aproximadamente de 13 a 16. Então, uma boa média é que, muito provavelmente, Davi foi ungido rei quando ele tinha por volta dos seus 15 anos de idade. Ou seja, ainda um menino, ainda um moço. A palavra vai dizer isso daí. E Davi, ele só começou a reinar de fato com 30 anos de idade. Ali pro povo... Ali começou a reinar em Judá com 30 anos de idade. Depois, se eu não me engano, 7 anos e meio depois, ele começou a governar sobre todo Israel. Ou seja, nesse meio período, Davi aproximadamente teve 15 anos, do momento que ele foi ungido até o momento que de fato ele alcançou o seu destino até aquele momento, que era se tornar rei de Israel. Deus o anuncia, o unge, e apenas 15 anos depois ele assume. E durante esses 15 anos, se a gente for olhar a história ali em 1º, 2º Samuel, a gente vai ver que Davi foi perseguido em todo momento. Durante seus 15 anos ele foi perseguido especialmente por Saul, um rapaz que até então estava ali libertando Saul dos seus demônios, e da hora para outra começa a ser perseguido. Davi poderia muito bem ter esperado 15 dias e falado: cara, do nada, alguém vê um barbudo aí e me unge, agora o rei me odeia, quer me matar, e eu não tenho nada a ver com isso, e agora eu estou aqui, já derrotei um gigante, e agora esse cara que até então estava libertando o demônio dele está querendo me matar. Davi poderia muito bem, depois de 15 dias de perseguição, falar: gente, é minha vida que está correndo risco, vou abandonar. Saul, valeu, tudo seu, irmão, vai lá. Durante esses 15 anos, não 15 dias, Davi, ele teve que se refugiar em cavernas e deserto, ou seja, passou fome, frio e um calor extremo. Ele sofreu traições, delações, onde alguns traíras falavam: Davi está lá, vai atrás dele lá, Saul. Humilhação, desespero, especialmente na situação onde ele teve que se fingir de louco pela sua vida. Teve os conflitos internos, dilemas morais, grande tristeza com o episódio, se eu não me engano, dos sacerdotes, que ele se culpou dos sacerdotes terem sido assassinados. E é óbvio que durante esses 15 anos ele sofreu uma ameaça constante de morte. Eu quis trazer esse resumão dos 15 anos de Davi enquanto não um rei, para deixar claro que Davi foi muito paciente. Ele teve que esperar 15 anos, não 15 dias, não 15 meses, são 15 anos.
sendo perseguido por uma força militar extremamente perigosa, que era o exército de Israel. Mesmo ungido, perseguido, e teve que esperar 15 anos. Ao longo desses 15 anos, ele teve um episódio, que é um episódio bem conhecido, que é de 1 Samuel 24, aonde, para muitos ali, vão falar que Davi era louco, porque até então ele estava ali, sofrendo a perseguição, e ele já sabia que ele se tornaria rei, e Saul entra numa caverna, e nessa caverna, está ali Davi, e poderia, todo mundo conhece a história onde Davi corta um pedaço do manto de Saul. Os soldados de Israel que estavam com Davi, os soldados de Davi falavam: cara, vai lá, a tua chance, Deus entregou Saul para você, é agora, vai lá e navalha, chegou o momento. Davi no verso 6 ele vai dizer: que o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Mediante a toda aquela perseguição que ele estava sofrendo, fome, dor, tristeza, uma jornada extremamente difícil, e aqui vai a primeira palavra-chave da ministração, a jornada, que tem a ver com o que a gente ouviu um pouco de semana passada, na hora que para todo mundo seria: agora Davi, chegou o momento dele, Deus vai honrar ele vai poder assassinar Saul e assumir seu trono. Ele fala: não, ainda não é o momento, não serei eu que atacarei o ungido do Senhor. E ali naquele momento ele vai lá, corta o manto de Saul, guarda ali, né? Não ataca Saul, e depois a história se desenrola. A gente sabe o que aconteceu depois de um tempo. Davi de fato se tornou rei. A grande questão é que Davi poderia muito bem ali naquele momento ter acabado com tudo e se tornado talvez ali o rei de Israel. Mas Davi entendeu que na jornada não existe atalho. Na nossa jornada de fé, na nossa jornada cristã, não existe atalhos. Então, se Davi talvez ali já tinha esperado 10 anos, não lembro quantos anos exatamente dava aquele episódio, por que esperar mais 5? A cabeça dele só estava prêmio mesmo? Coisa pouca, passando fome, dificuldade, dores. Mas Davi entendeu que a jornada dele só seria completa e que ele só chegaria no destino dele de fato se ele não tomasse atalhos e se ele fosse paciente. Davi, nesse meio período, escreveu uma diversidade de salmos, e quando a gente começa a olhar alguns salmos dele, a gente vê o desespero, a gente vê a dor, a gente vê a angústia, né? A gente vê ele louvando, vê ele agradecendo o nome do Senhor, mas a gente consegue ver inúmeras vezes nos salmos que Davi escreveu nesse período de 15 anos, o quanto estava difícil, o quanto estava sofrido. E um salmo que eu gostaria de abrir, em especial esse salmo, porque também é um salmo messiânico. Então, se você já é um bom entendedor, você já vai linkar esse salmo com uma passagem que a gente vai encontrar lá nos Evangelhos. Salmos 22, do 1 ao 3. É um salmo que tudo indica que foi escrito ali nesse período de perseguição. E Davi diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Acho que você já entendeu qual é a passagem do Novo Testamento e de quem é o cara que eu estou me referindo do Novo Testamento. Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. É Davi falando isso, tá? Não é eu, não é o Jair, é o Davi. Davi está falando: eu clamo de dia, mas o Senhor não me respondes, e de noite eu não recebo o meu alívio. E aí entra o verso 3, que aí é absurdo. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Aqui Davi está demonstrando o quanto está difícil para ele. Ele está clamando ao Senhor o quanto está difícil para ele. E a sensação que Davi está tendo é que Deus não está ouvindo a sua oração. E eu pergunto: alguém aqui já teve essa sensação? Alguém aqui já pareceu estar numa dificuldade tão difícil, uma montanha tão alta de se escalar, de se subir, e a gente clamando e gritando: Senhor, não vai dar, mas parece que Ele não está ouvindo? Davi passou por isso. E qual foi a escolha de Davi mediante essa situação? Contudo, Tu és o santo, entronizado
entre os louvores de Israel. Davi exaltou o nome do Senhor, mesmo em sua angústia e em sua dor. Meu pai trouxe a abertura aqui e a gente não conversou nada sobre a palavra que eu iria estar trazendo. Ele louvou a Deus, mesmo e independente dele estar ouvindo uma resposta, independente da situação que ele estava vivendo. Ele foi paciente, 15 anos, não tomou atalhos na sua jornada, e engrandeceu o nome do Senhor em meio às suas dificuldades. E aqui foi essa breve introdução, e agora eu vou entrar talvez na parte um pouco mais difícil da mensagem. Eu vou pedir a total atenção de vocês, e vai ser muito difícil para mim. Quem me conhece, quem anda próximo, sabe que eu sou um tanto quanto resguardado, tanto quanto recluso, especialmente com as minhas dores e as minhas dificuldades. Eu não sou um cara que tem o hábito de sair falando dos meus problemas, mas eu sou um cara que gosta muito de participar e de ouvir o problema dos outros e ajudar no problema dos outros. Eu tenho uma tendência, eu não estou falando isso como uma coisa positiva, isso é uma coisa horrível, isso não é uma coisa boa não, mas eu tenho uma tendência a querer ouvir mais os problemas dos outros e deixar o meu ali de cantinho, porque aquela pessoa veio me procurar, glória, não, vou trabalhar no problema dela, e o meu eu resolvo depois, está tudo certo. A minha dor eu posso curar depois, a minha dor eu resolvo depois. A minha esposa sabe bem como que é isso daí. Então, justamente por eu não ter uma facilidade de me expor, e eu sempre escolho a dedo quando a gente está passando por uma dificuldade, quem a gente vai conversar, quem que a gente vai pedir ajuda, né? Eu e minha esposa, a gente não sai espalhando para todo mundo. Por isso que vai ser muito difícil para mim, porque eu vou testemunhar um pouco sobre a minha vida e sobre esse ano de 2025. Eu não quero estar fazendo isso, não quero nem um pouco, não me sinto nem um pouco confortável, mas eu recebi não uma, não duas, não três confirmações do Espírito Santo, e quando Ele pede, eu ministrei algumas semanas atrás sobre a questão da gente sentir. Eu não sinto que eu deveria estar fazendo isso, mas eu obedeço. Apenas isso. Deus não precisa que eu sinta nada para Ele fazer a vontade dEle. E hoje, mesmo eu um pouco resguardado, e por isso da minha dificuldade, o Espírito Santo possa me capacitar para transmitir a vocês, nesse momento, um pouco do meu testemunho, do que eu estou vivendo nesse ano, do que eu vivo esse ano, e que isso possa edificar a sua vida, te dar fôlego, te dar forças, para você seguir e permanecer nessa jornada. Para começar falando, e do meu testemunho é o meu e da minha esposa, tá? Não é apenas meu. Eu vou ter que começar falando, obviamente, do Legendários, que foi um marco muito importante nesse meu ano. E quero não me prolongar no Legendários, mas eu vou falar um pouco sobre o que foi a minha montanha, o que foi o meu top. E foi horrível, é isso que eu já vou resumir. Foi péssimo. Tudo de ruim que poderia acontecer, eu senti que aconteceu comigo. Falei, não é possível, só comigo está dando tudo errado. Não é possível. Eu vou dar alguns exemplos do que eu vivi no primeiro dia. Eu não posso entrar em muitos detalhes. Mas, aliás, uma semana antes eu recebi a notícia que eu não ia poder ir. A risco de perder meu emprego. Uma semana antes. Falei, não, você não vai. Meu chefe chegou e falou, então, cara, você não vai não. Falei, como assim, cara? Como que eu não vou não? Falei, não, estamos num tempo muito crítico e você não vai poder sair. Falei, cara, mas já paguei, eu conversei antes. Mas eu não tinha dado a resposta e não sei o quê. Tive que ir para São Paulo negociar, foi um trampo do caramba, foi mó... Enfim, estava pronto para sair na mão com o cara, mas beleza, fui, deu certo. Daí chegando lá, os primeiros 15 minutos, que acho que é o tempo ali de introdução ali, que a gente ainda está fazendo check-in, isso. Já no primeiro momento, minhas coisas caiu tudo. Eu estava no alemão, acho que estava, não lembro quem estava perto, falou, cara, eu vi essas coisas derramou tudo no chão na hora que você estava indo. Eu falei, caramba, eu prendi tão bem essa mochila, arrumei tão bem essa mochila, e caiu tudo. Daí saiu desesperado, catando coisa, e num corredor de Legendário, uns homens de laranja, tudo com a cara fechada. Eu falo, meu Deus, que vergonha, e um cara gritando, mais rápido, e ali você já começa a sentir a pressão. Eu falei, meu Deus, beleza. Daí fui lá, arrumei minhas coisas, tal, correria.
Daí, tá, chegou no primeiro dia também, já naquele primeiro momento, um senhor da minha família, acho que o Denilson não está aqui, mas ele ia lembrar, porque o Denilson foi da minha família, um senhor da minha família, a mochila dele estourou na hora que a gente estava se conhecendo, nem começou o rolê ainda, a mochila do cara já estourou, e eu sabia que, meu Deus, esse cara não vai conseguir completar isso com uma mochila velha dessa estourada. Fui lá, remendei a mochila do cara, eu tinha uma atadura lá, fui furando, tal, remendei e falei, ó, não vai dar para colocar tudo na mochila do senhor de volta. Fui lá, peguei um negócio dele, já comecei a carregar e falei, ó, vou ter que carregar isso aqui pro resto do rolê, não vai ter jeito, a mochila dele não vai comportar. Então já coloquei uma carga extra na minha mochila. Falei, nossa, mas vamos lá, show de bola. Eu estava com muita expectativa do Legendários. Eu não estava com vontade de ir pelo desconforto que possivelmente eu passaria. Fui pela obediência, mas eu fui com uma expectativa porque todo mundo que está voltando, ou estava sendo transformado, ou estava recebendo uma porção extraordinária de Deus. E eu queria essa porção extraordinária de Deus. Eu queria uma coisa, eu queria ir lá basicamente receber uma revelação, uma palavra, um negócio sobrenatural. Eu queria ver o céu rasgando e Deus descendo, apontando para mim uma luz, um holofote, ó, é isso que te digo, e tanana. Eu estava nessa expectativa, uns milagres doidos, é o que eu queria ver, e eu fui lá nessa expectativa. Então, eu fui obediente, fui fazendo tudo que eu podia, mas beleza, mais coisas ruins aconteceram, isso no primeiro dia, é só no primeiro dia, eu não vou falar dos outros, porque foi muito pior os outros. Já no primeiro dia, 15 minutos que a mochila na costa já não aguentava mais, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu acabei de passar 15 minutos com a mochila, eu já não aguento, como que eu vou passar 3 dias com essa mochila aqui? A minha costa já estava travada, eu falei, já era, como que eu vou? Eu carregando as coisas do senhorzinho, eu falei, quem que vai carregar minhas coisas? Não vai dar para mim não, vai ter jeito. Com 15 minutos, beleza. No mesmo dia, à noite, a gente estava lá ainda na caminhada, a gente estava numa descida. Um galho entrou entre meus 2 pés, o galho não estava lá, eu tenho certeza que não estava lá, aquele galho. E adivinha? Pá! Espatifado no chão, numa descida, com uma mochila de 15 quilos na costa, eu já extremamente dolorido, extremamente cansado, muita dor, para melhorar, eu me esborracho no chão. Me ajudam a levantar, e eu falo, oh Deus, que começo abençoado, hein? Que glória! E se já não bastasse, nesse mesmo dia, na hora do meu descanso, montei a minha barraca, fui dormir. Quando eu acordei com a minha barraca desmoronando em cima de mim, porque eu dormi num declive, e aí eu fiquei escorregando a noite inteira, e quando eu vi, a minha barraca estava desmontada, e eu dormindo com o teto aqui na minha cara da minha barraca. Acordei assustado, tentando montar a barraca de dentro. Gente, foi horrível. Isso foi o primeiro dia, foi o meu dia mais tranquilo, beleza? Esse foi o meu primeiro dia mais tranquilo. Eu não sei se aconteceu com todos os irmãos. Eu acho que cada um tem a montanha que merece, e eu mereci aquilo lá de alguma maneira, que eu estou tentando entender, Deus, mas vamos lá. E depois ficou pior algumas questões, totalmente individual, estou falando de coisas individuais minhas, que eu presenciei, que eu vivi. Óbvio que não é assim para todo mundo, mas beleza. Então, tive esses primeiros desafios, esse primeiro percalço, e ao longo de todo o trajeto, eu tive muita dor, e eu estava muito frustrado, porque eu fiquei com aquela expectativa de ouvir algo muito sobrenatural de Deus, e foi passando hora, foi passando dia, foi passando tempo, foi passando as ministrações, e cada ministração que começava eu ficava empolgado, que falava, agora Deus vai vir, e vai falar comigo de uma forma sobrenatural. E daí vinha pregação boa tal, e nada de Deus falar comigo. Vinha uma dinâmica, falando, agora Deus vai falar comigo, e nada de Deus falar comigo. E depois eu comecei a questionar, e aí Deus, é isso? O Senhor veio, me trouxe aqui para me passar dor e angústia, sofrimento físico? Já não basta tudo que eu estou passando, Pai? Extra montanha? É isso que o Senhor tem para mim? Se fosse para sentir dor, eu ficava em casa, que já está doendo muito. E nada dele falar comigo. Até que esse episódio eu vou contar de coisas extraordinariamente legais que aconteceu comigo. Em um dos dias, né, se eu não me engano, acho que era o 3º dia, teve uma dinâmica específica que fala um pouco, não vou entrar no detalhe, obviamente, que fala um pouco sobre a história de Naamã, né, e sobre a questão do Jordão. E entrei, fiz a dinâmica e tal, e, momento profético, bagulho da hora, geral chorando, geral com a mão pro alto, falando, agora Deus fala comigo, não tem jeito. Eu saí da dinâmica, quando eu olho pro chão, eu quero deixar claro que esse era o ápice das minhas dores, eu estava com muita dor no pé, muita dor na costa, eu estava muito frustrado, e naquele momento, eu olho para os meus pés, e eu não tenho mais bota. Eu falei,
Eu entrei de bota. Meu Deus, não é possível. Eu olhei para o lado e falei, vai ter mais gente sem bota. E tá todo mundo normal. Eu falei, Deus, por que só eu sem bota? O solado da minha bota saiu inteiro. Eu só fiquei com a capinha do tênis ali e com uma palmilha que estava sendo segurada por essa capinha do tênis, e a palmilha parecia um chinelo. Eu andava, ela ficava batendo assim no meu calcanhar. O que separava eu do chão era uma palmilha. Nesse momento de extrema frustração, eu falei, Deus, o Senhor quer me tirar daqui de todo jeito, né? E só eu falando, porque Ele não me falava nada, tá? Só eu falando, o Senhor está zoando comigo, né? O Senhor quer me tirar, mas eu não vou sair daqui. Se precisar, eu vou andar descalço. Eu vou essolar meu pé se eu precisar, mas eu vou terminar esse negócio aqui, nem que eu saia carregado. E se o Senhor quiser a sola do meu tênis, pode levar tudo, que eu vou descalço mesmo. Eu já estava bravo ali naquela situação demais com Deus. Eu vou terminar e o problema é do Senhor. Faça o que o Senhor quiser, eu vou acabar. Beleza, estava ali sem a minha bota, e minha bota era muito boa, gente, era específica de trilha mesmo, tinha um solado altão ali, a bota era de couro, mas não era aquele couro pesado por dentro, confortável, palmilha de 1 centímetro, toda furadinha, mano, bota top. E, fiquei só com a palmilha no final das contas, é o que sobrou. Naquele momento ia ter uma outra dinâmica. Eu cheguei, eu conversei com um dos legendários, falei, cara, não tem como eu fazer isso daqui, eu vou precisar ficar descalço. Não podia ficar descalço ali naquele momento. Quem fez o legendário sabe que não tem como fazer aquilo lá descalço. Eu ando de chinelo na minha casa, nem descalço na minha casa eu ando. Imagine ali, mas eu estava pronto para me esfolar inteirinho, não estava nem vendo, pelo ódio que estava dentro do meu coração. E falei, beleza. Falei, cara, eu não posso pular isso aqui. Então eu fui o único que tirou o sapato para fazer aquela dinâmica. E daí, se não bastasse a frustração, as dores, eu tendo que pedir permissão para me tirar meu sapato, que já não era mais um sapato, era uma palmilha, vinha sempre o abençoado e falava, ô irmão, não pode tirar o sapato. Eu sentado, destruído no chão, eu olhava pro cara, não era um legendário, era só um cara que estava participando também. Eu falava, ô irmão, a minha bota ficou na última dinâmica. Eu mostrava a bota e a reação de todos, foi pelo menos uns 5, 6 caras que perguntou. Na hora que eles viam a bota, ele olhava para mim e fazia assim, putz. Todos me respondiam com putz e com essa cara, tipo, esse mano tá ferrado, não vai ter jeito. Beleza, fiz a dinâmica. Eu estava tão espiritual naquele momento que eu nem lembro o que era a dinâmica. Eu sei que eu fiz ela rapidão, saí fora e voltei e comecei a colocar a minha palmilha, vestir a minha palmilha. E apareceu um legendário. Eu tomei 2 broncas de 2 legendários até lá. Federista, por que você tirou sua bota? Eu olhava para trás e falava, eu já falei pro outro. E me explicava para os 2 caras de novo. Perdi a minha bota na última dinâmica. Ficou lá, você quer pegar lá para mim? Pega lá. Beleza, daí chegou um cara, esqueci o nome dele, ele é um loirão, careca, lá de São Paulo, Gregory, sei lá, ele é um dos líderes lá, esqueci o nome dele, mas ele não aparece quase nunca, só aparece ali no último dia só. E daí ele chegou lá comigo com uma sapatilha, que eu apelidei de sapatilha de bailarina, porque parecia uma sapatilha de bailarina. Ele falou, você é o Felipe? Eu falei, eu sou o Felipe. E eu amarrando a minha palmilha no meu pé. Ele falou, daí ele trouxe essa sapatilha, que era uma sapatilha que pra gente fica dentro de uma bota. Tem algumas botas que vêm com uma sapatilha dentro, anfíbio, sei lá, alguma coisa assim. Daí eu olhei aquilo lá, eu falei, meu Deus, isso daqui tá pior que a minha palmilha. Não vou usar essa sapatilha aqui. Eu menosprezei aquela sapatilha. Falei, o que esse cara vai vir me oferecer? Porque acho que ele viu que não daria pra mim continuar descalço. E eu falei, não quero essa sapatilha de jeito nenhum. Daí ele falou, que número você calça? Eu falei, cara, eu calço 38, 39. Ele puxou a etiqueta, 43. Falou, você acha que dá? Não tinha nem cadarço a sapatilha, gente. Era um tecidinho dry fit, com um solado que não era nem mais grosso que a minha palmilha. Tudo coladinho. Falei, quer saber? Dá, manda aí. Eu vesti ali, 4 dedos sobrando para frente, 4 dedos sobrando para trás, amarrei com um elástico, porque não tinha como ficar no meu pé. Eu falei, bom, a partir de agora eu não vou parar de pé, a partir de agora vai doer tudo dobrado, e a partir de agora esse pé vai ficar escorregando aqui, eu não vou ter mais sustentação nenhuma. E ali eu segui a minha caminhada, porque eu não ia desistir, então eu pus a sapatilha de bailarina e fui. Incrivelmente, eu não sei como, mas eu comecei a andar, e a dor intensa que estava no meu pé começou a passar. Só que eu não estava percebendo isso.
E aí a gente tinha umas montanhas, umas horas para subir, eu olhei e falei, se com a outra bota eu já escorregava, porque o terreno estava meio seco, muito pó, porque essa aqui eu não vou parar. E do nada, eu parei de escorregar, eu não tive um deslize. Até as dores na costa, estava dando uma melhorada. Tudo começou a melhorar, sem eu perceber, e quem sabe esse é o D3, e a gente sabe o que acontece no final do dia do D3, para quem passou, e eu fiz todo o meu D3 de sapatilha de bailarina. Da metade até o fim, eu caminhei pelo menos umas 8 horas ali, acho que eu com uma sapatilha de bailarina. E foi muito melhor, incrivelmente, do que a minha bota. E aí entra agora, sim, de fato, a parte difícil, que eu vou dar um pausa no Legendários, e explicar um pouquinho do que está sendo o meu ano da minha esposa. 2025 é o pior ano da minha vida, e glórias ao nome do Senhor Jesus. Até então eu vivo uma vida extremamente abençoada, as coisas sempre dão certo, né? Óbvio, tenho minhas dificuldades, meus percalços, mas tudo é muito bom para a minha vida. A minha esposa desde sempre deixou muito claro que ela não tem sonho nenhum de casa, de carro, bens materiais, financeiros, empregos, viagens. Ela nunca teve sonho de nada disso. Ela sempre deixou muito claro desde a época do namoro, nem de fazer festa de casamento. Festa de casamento foi graças à minha irmã. Era o sonho da minha irmã fazer a minha festa de casamento, não da minha esposa. E a gente fez uma festinha simples lá e tudo mais. E ela sempre me disse, amor, o sonho da minha vida é único e exclusivo. Eu quero ser mãe. Esse é o único sonho que eu tenho. E eu falei, e esse é o meu sonho também. E eu quero ser o pai do seu filho. E a gente vai conquistar. Em fevereiro desse ano, eu recebi o que era para ser a notícia mais feliz da minha vida. Até então, a Gabi ficou grávida em fevereiro desse ano. Ela veio contar, e a gente ficou tudo alegre. A gente contou para os familiares. Foi aquela alegria. Só que um mês depois, fazendo os exames, a Gabi teve alguns sangramentos, algumas complicações, e a gente perdeu esse primeiro bebê. Isso foi em março. Em março perdemos o nosso primeiro bebê. E ali, a escuridão tomou conta do nosso coração. A tristeza, as dores. Paralelo a isso, as coisas iam de mal a pior no meu serviço. A gente entrou numa empreitada pessoal, onde o dinheiro estava indo embora da minha conta. Minha esposa entrou num estado de tristeza muito profundo, eu estava muito triste, com muita dor. Eu lembro que até então eu tinha feito uma oração muito rápida no banheiro da minha casa, porque minha esposa, várias noites sem dormir, várias noites chorando, e eu tentando consolá-la. Eu cheguei, ajoelhei, falei, amor, vou no banheiro rapidinho, entrei no banheiro, fechei a porta, ajoelhei. Por 30 segundos eu falei, Senhor, eu tenho 30 segundos de lágrima para te derramar, porque está doendo muito, mas existe alguém naquele quarto que precisa mais da minha atenção. E a minha lágrima vai ser aqui para o Senhor. E eu entreguei, ajoelhei no chão do meu banheiro, entreguei a minha dor naquele momento para Ele. E fui lá cuidar da minha esposa, que ficou horas e horas chorando naquele quarto. Em todo esse momento eu falava, amor, tá triste, tá uma droga, tá horrível, mas vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele está nos dando a rica oportunidade de engrandecer o nome dEle em meio às dores. Até hoje a nossa vida só foi alegria e momentos de bênção. E a gente louvou o nome dEle. Então a gente vai continuar louvando o nome do Senhor. E parece que Deus até então estava ouvindo a nossa oração. Porque 2 meses de depressão, tristeza profunda e muita dor depois, chegou a mensagem. E a Gabi veio de novo com uma notícia maravilhosa, que ela estava grávida, até então ali do nosso segundo bebê. Ali a gente já achou, nossa, Deus ouviu as nossas orações, obrigado Senhor. E ali louvamos Ele com alegria naquele momento, porque alegre foi a notícia que chegou. Fizemos os exames, estava indo legal. Fizemos o exame que ouve o coraçãozinho. E para quem é pai e mãe e ouve, não sei como foi para vocês, mas para mim foi muito legal ouvir o coração batendo ali dentro. Foi surreal. Mas a Gabi começou a ter uns sangramentos novamente. E a gente foi no médico, o médico falou que estava tudo ok. Então a gente seguiu para uma viagem, para um passeio que a gente ia fazer. E ela não estava se sentindo muito bem psicologicamente. Falou, não amor, precisamos fazer uma ultrassom só para garantir que está tudo certo mesmo. A gente correu atrás de uma clínica, o Leozão ajudou a gente pra caramba nesse dia. Esse dia foi tenso. Achamos uma clínica às 7 horas da noite aberta, não sei nem como.
E a gente fez o ultrassom. E o coração não estava mais batendo naquele momento. Aquela hora, toda aquela alegria que estava triplicada no nosso coração, porque a gente tinha perdido um, então Deus veio com uma alegria, a gente ficou muito mais alegre. Ali duplicou a tristeza em nosso coração de novo. Ali a gente perdeu o nosso segundo bebê. E a gente chorou, a gente teve dificuldade, a gente permaneceu. Tivemos dias ainda mais sombrios, foi muito difícil. As coisas no meu serviço pioraram muito. O dinheiro continuou indo embora da conta. Muita dor, muita tristeza. Ela teve que fazer procedimentos para a retirada. E já depois de muitas noites sem dormir, muitas noites no hospital, aconteceu talvez o ápice, quando eu falei, aqui não dá mais para mim, Senhor, aqui se o Senhor não intervir, acabou para mim. A Gabi me acorda de madrugada, 3, 4 horas da manhã, não lembro. Isso já depois da gente ter perdido ela feito um procedimento, e ela estava ensanguentada. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu falei, não, Deus, o Senhor está tirando meu emprego, o Senhor está tirando as minhas finanças, o Senhor tirou as 2 gestações. Mas isso aqui eu não vou suportar, Pai. Na hora, peguei ela correndo, liguei para meus pais, me ajuda, não sei se tem condição de dirigir. Ia lá para fora, desesperado, voltava lá dentro, não amor, vai dar tudo certo, fica em paz, fica calmo, respira, vai dar certo, vai dar certo. Fomos no hospital, foram as 24, ela foi internada às pressas, e foi as 24 horas mais tenebrosas e terríveis da minha vida, que eu não sabia se minha esposa ia voltar ou não. Graças a Deus ela voltou e ela está aqui, está bem. Quando ela voltou, eu agradeci muito ao Senhor, como se nada tivesse acontecido antes. Eu louvei e glorifiquei o nome dele. Mas a gente passou mais alguns meses de extrema depressão, extrema dor, extrema tristeza. E eu falei, amor, a gente vai continuar louvando o nome do Senhor, não interessa. Ah, mas está doendo, então entrega a sua dor para Ele e louve, assim como Davi fez aqui no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores do seu povo. E a gente começou a declarar, mesmo achando que Deus não estava respondendo, porque parecia que Ele não estava. E aí chegou o momento dos legendários, e é por isso que eu tinha uma expectativa muito grande também. E era bem nesse alvoroço todo. Eu lembro que eu falava para ela, amor, porque eu acho que meu legendário acabou no dia 30, eu falei, dia 1 vai ser uma bênção na nossa vida. No próximo mês vai dar, tudo vai alinhar, a gente vai descobrir o que está acontecendo, vou ter voltado dos legendários, eu vou saber se eu vou ter emprego ou não. Tudo estava uma grande interrogação, mas dia 1 vai ser uma bênção, a gente vai saber de tudo pelo menos. Nem que Deus tire tudo, pelo menos a gente vai saber que Ele tirou tudo. E aí foi o Legendários, aconteceu tudo, essas alegrias que eu tive ali no Legendários, momento da bota, e acabou os Legendários, acabou ali, né, a gente teve a última noite do Legendário, fui dormir, olhei e falei, e aí Deus, é agora, vou dormir, só o Senhor me fala no sonho aqui, porque, e aí, é dor e tristeza, isso eu já tenho em casa, não precisava vir para a montanha. O Senhor sabe o que eu estou passando. É sério que o Senhor me tirou do sofá da minha casa para não falar nenhuma palavra comigo? Dormi e em sonhos Ele não falou comigo também. O último dia, acordou ali, era hora da gente ir embora, perto da hora da gente ir embora, tinha um rapaz passando algumas informações ali, referente ao Legendários, ao movimento do Legendários. Não era uma ministração de fato, a gente estava se preparando para ir embora, sentados ali ouvindo, e do nada, na hora que eu não estava mais esperando, porque eu já tinha desistido de ouvir a palavra, eu já tinha desistido de ouvir, porque para mim o Legendário já tinha acabado ali, eu já tinha aceitado que não era nada demais. Coincidentemente, quando teve o momento de escolher o nome da montanha, eu também fui pego meio desprevenido nesse momento. Falei, caramba, Deus não falou nada comigo, não sei o nome da minha montanha. Eu fiquei buscando. Ele falou, o nome da sua montanha é dor, senti dentro de mim. Falei, não é dor, que dor? A dor
precisa de dor não, dor física, nas costas, não, eu quero algo profético, quero algo forte, eu quero entregar uma mensagem top do meu testemunho, da minha montanha, eu quero um nome de labareda de fogo de Jeová, um negócio absurdo assim. Ele falou, não, é dor mesmo o nome. Eu falei, quer saber, não é dor, é minha alma falando, eu vou subir aqui a montanha e eu tenho certeza que no meio do caminho ele vai me dar o nome da minha montanha, vai ser algo profético. Daí chegou o último passo da minha montanha, eu destruído, ali daquele momento de dar o nome e subir a montanha, e Deus não falou nada também, e ficou por aquilo. Então eu só descartei aquele momento e falei, não tem nada a ver, esse momento depois eu vejo com Deus, mas isso aqui não tem nada a ver, não é dor, depois eu vou pensar num nome melhor para minha montanha, para poder dar um testemunho legal um dia. E ficou por isso, eu nem lembrava mais o nome da minha montanha. E aí chegou no último dia de manhã não, na hora de a gente ir embora, e o cara lá falando, somos tantos legendários, taranã, 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 somos isso, e do nada, eu ouço a voz do papai, pela primeira vez ali naquela montanha, basicamente, primeira vez ali, individualmente falando no meu espírito, ele perguntou, cadê a sua bota? Eu falei, até Deus vai mandar um putz pra mim, né, tipo, é o que me faltava. Ele falou, cadê a sua bota, Felipe? Eu falei, pai, ficou no Jordão, o senhor sabe, o senhor viu tudo, eu estou gritando para o senhor o tempo inteiro aqui, o senhor sabe que eu não estava com vontade de louvar, não estava com vontade de orar, e eu estava fazendo tudo, estava sendo obediente, o senhor viu o que aconteceu com a minha bota, não é possível que o senhor não viu, todo mundo viu. Ele falou, e onde está a sua bota? Eu falei, está lá no Jordão, ficou no lixo ali, depois joguei fora ela, o que sobrou dela. Ele falou, tá. E depois, o que aconteceu? Depois o senhor estava me tentando a desistir, eu falei que não ia desistir dele. Eu vi que você não ia desistir. Falei, e aí? Falei, eu vou andar de palmilha, eu vou andar descalço, eu vou fazer o que eu precisar fazer, mas eu vou completar. Ele falou, eu vi que você estava disposto a esfolar seu pé. E depois, o que aconteceu? Falei, pai, eu não estava entendendo porque ele estava perguntando essas coisas, eu só tinha perdido a minha bota. Daí ele falou, depois chegou um louco lá com uma sapatilha de bailarina, eu falei, nossa, sapato esquisito, e me deu. Eu falei, ele te deu? Eu falei, me deu. Você pediu? Eu falei, não pedi nada, ele só me deu. E o sapato? Eu falei, horrível, nada a ver, um número maior, sem solado firme, sapato fraco. Foi essa a impressão que eu tive. E como que foi depois? Eu falei, pai, minha caminhada melhorou muito, o senhor tem razão. Minha dor no pé sumiu, minhas dores na costa sumiu. O que eu estava escorregando com a minha bota de trilha, eu parei de escorregar. E tudo encaixou melhor. Por mais que eu estava extremamente com dores, frustrado, chateado, porque o senhor não estava me falando comigo, o senhor sabe disso, que o senhor estava me ignorando. Eu falei, Eu falei, é isso que aconteceu. Ele me disse, é por isso que eu te trouxe nessa montanha. É para isso que eu te trouxe nesse top. Eu sei que o seu top não começou na quinta-feira. Eu sei que já fazem aproximadamente 6 meses que você e a sua esposa vivem a montanha mais difícil que vocês estão passando, o trecho da jornada mais difícil que vocês estão vivenciando. Eu não te trouxe aqui apenas para sentir dor e tristeza. Eu te trouxe aqui porque essa montanha, esse top e tudo isso que você está vivendo aqui é o que você viveu ao longo dos seus 6 meses. E hoje, meu filho, eu estou tirando o seu calçado antigo e estou te dando novas sandálias. Hoje, meu filho, eu estou te dando um novo calçado para você permanecer na jornada. Até aqui foi difícil, até aqui foi duro, até aqui você escorregou, teve dificuldades, caiu de cara na lama. Mas eu estou te dando um novo calçado, uma nova sandália, que será mais leve, que agora você andará mais firme, que a dor do seu pé irá diminuir, que a dor do peso que estava nas suas costas irá diminuir. Essa montanha, meu filho, marca o fim da sua montanha que você está vivendo lá fora. E esse é o meu objetivo de trazer aqui para o Legendários. Eu não quero que você multiplique e espalhe, eu não vim aqui para te dar uma grande palavra profética, eu vim aqui para marcar um tempo na sua vida, que até aqui você me honrou e perseverou na sua jornada, e agora eu estou aliviando o peso dos seus pés e das suas costas.
Nessa hora que o cara estava falando, somos 150 mil legendários, eu estava chorando no meu banco. Acredito que quem olhou para o lado falou, esse moleque tá maluco. E eu chorando ali, ouvindo o cara falar quantos legendários existiam. E Deus me entregou essa palavra. Eu compartilhei essa palavra no dia que eu cheguei com a minha esposa. Falei, amor, a gente tem que se alegrar porque vai ser mais leve a partir de agora. Quero deixar claro que em momento algum ele me isentou da jornada. Ele não falou, senta aqui, descansa. Ele falou, estou te dando um calçado novo. Vai, continua. Só que vai ser mais leve. Você chegou num trecho mais leve, mas continua. Não para, não para, não para. Ao longo desses 6 meses, a palavra que estava queimando em meu coração, me motivando a seguir todos os dias, um passo de cada vez, está em Romanos 12:12. E eu quero que você saia com esse versículo cravado no seu coração. Se você está passando, assim como eu e minha esposa, por um momento de montanha íngreme, de dificuldade, de dores, de tristeza, de angústia, Romanos 12:12 foi o remédio da minha alma para conseguir suportar todas essas dores. E diz assim: alegrem-se na esperança. A esperança não é nesse mundo, não são nas pessoas, não são no homem, não é na medicina. A minha esperança é em Jesus, a minha esperança é no Deus Altíssimo. Então mesmo em momentos de tristeza e dificuldade, eu me alegro, não na esperança que estou enxergando aqui, mas a esperança que vai vir de lá. Sejam pacientes na tribulação. Davi esperou 15 anos, será que eu não posso esperar mais um, até encontrar meu filho? Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração, nas disciplinas. Persevere em exaltar o nome do Senhor. A tribulação vai vir. Ele fala para a gente ser paciente porque ela vai vir. Porque se ela não fosse vir para os crentes, ele não ia ter que falar para a gente ser paciente. Então vai vir. E a mensagem é, seja paciente e persevere em oração. Essa mensagem me sustentou e sustentou a minha esposa durante 6 meses. Então quando vinha as noites e as madrugadas sem dormir pela depressão, eu falava, amor, vamos se alegrar no Senhor. Vamos se alegrar. Amor, ai amor, mas não vai acabar. Eu falei, amor, vamos ser pacientes. É um passo de cada vez, um passo após o outro. Vamos focar no próximo passo. No próximo passo, no próximo passo. Vamos com paciência. A gente sabe qual é o nosso destino. A gente não vai desviar do nosso destino. Não interessa o que façam, o nosso destino é Cristo. E é inegociável e é irrevogável. Vamos, paciente, que a gente vai chegar ao nosso destino. E contudo, vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. Vamos perseverar em oração. O pessoal do louvor pode subir. Tom F. Tunney é um pregador americano que faleceu em 2018. Ele tem uma palavra que chama, a tradução dela é o poder da dor. Em uma das suas frases, ele vai dizer assim: assim como Deus permitiu com Jó perder tudo, a dor não estava autorizada a destruir Jó. Jó poderia perder tudo, mas ele não poderia ter sua vida ceifada. A dor, Satanás, não poderia destruí-lo. E assim como Jó, a dor não está autorizada a nos destruir. Ela está autorizada e apenas a nos provar e a nos transformar. Quando olhamos para o episódio ali da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê homens justos, adoradores, tendo que pagar um preço. A mensagem que eu tenho também para te passar essa noite é que às vezes Deus nos livra da fornalha. Show de bola, glória a Deus. Mas às vezes Ele nos torna a prova de fogo, pois Ele sabe que a fornalha, ela não tem poder de acabar e de nos destruir. Ele nos faz a prova de fogo, porque Ele sabe que a gente sairá de lá mais forte. E Ele sabe que através dessa dor surgirá poder. A dor, meus amados, é a escola do nosso Senhor para as nossas vidas. A dor não está autorizada a nos destruir, ela está autorizada a nos tornar mais fortes.
Então agradeçam pelas tribulações, agradeçam pelas dores, abracem elas. Não que você tenha que romantizar e viver ela para sempre, não, mas aproveita, porque é o momento que Deus está te fazendo para te preparar nessa jornada, para o que você vai enfrentar mais à frente. Aproveita, a dor vai nos tornar mais fortes. Essa é a escola do Senhor para conosco. E aí, tomando a frase da ministração do meu pai, que Deus está mais preocupado com o nosso destino do que a nossa jornada, agora começa a fazer muito sentido. Porque a jornada tem confrontos, tem dores, tem dificuldades. Parafraseando o que ele disse, Deus não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com o progresso do nosso propósito. O foco dele não é te dar conforto, o foco dele é em ver você chegar no destino. O foco dele, e esse é o nosso foco. Não importa a jornada difícil, amor, a gente vai chegar no topo da montanha, a gente vai chegar no destino. Eu olharei aqueles olhos com chamas de fogo e falei, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena cada pedra, cada dor, cada cara na lama. Valeu a pena. Porque chegar no destino não tem preço, não tem dor, não tem nada. Não tem nada que possa ser melhor. E é por isso que o tema dessa mensagem, e eu deixei o tema para o final, é que no domingo retrasado falamos sobre o destino ser mais importante. No passado falamos sobre a jornada ter os seus confrontos. E hoje a mensagem é perseverar na jornada. Persevere na jornada. Não fuja da jornada. Não tome atalhos na jornada. Ai, mas está doendo tanto. Eu sei que está doendo muito. E como dói. Mas persevera. Encontre o que está em Romanos 12. Se alegra na esperança. Seja paciente mais um pouco. É só mais um passo. É só mais um passo. E amanhã é mais um passo. E depois de novo. E de novo. E de novo. Persevere exaltando o nome do Senhor. Em oração. Se mantenha firme. E persevere na jornada. Pois o nosso destino é Cristo. O nosso destino é Cristo. Vale a pena o preço que a gente paga na jornada. Porque um dia, um Deus se fez homem e trilhou uma jornada de ainda mais dores que a nossa. E mesmo orando e pedindo, se possível for, o Pai não o quis afastar o cálice. E Ele perseverou. Se entregou por mim e por você, para exemplo que nós conseguimos perseverar na jornada. Amém? Pode se colocar de pé.